Bem-vindos de volta, mergulhadores. Hoje a gente vai mergulhar no mundo das patentes. Isso aí. E vamos focar no impacto delas na inovação, principalmente aqui no Brasil. A gente tem um monte de material para analisar, viu? Artigos, estudos, até decisões da justiça que mudaram tudo. A ideia é entender como essa mistura de leis, pesquisas, investimentos impulsiona ou às vezes até trava o desenvolvimento. A gente usa invenções com patente o tempo todo, né? Sim, mas raramente a gente para pensar como essas ideias saíram do papel. Verdade. E qual é o papel da política de ciência e tecnologia nisso tudo? A política de ciência e tecnologia, digamos, que ela desenha o mapa da inovação. Tipo, ela define as prioridades onde vai o investimento e como as pesquisas, tanto em empresas quanto nas universidades, vão virar produtos que cheguem no mercado. E olhando para os dados do INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, dá para ver que o brasileiro está cada vez mais nesse jogo, né? Sim. Principalmente as universidades, que estão bombando nos pedidos de patente. O INPI tem papel fundamental, incentivando a inovação e protegendo a propriedade intelectual no Brasil. Mas a pergunta é, será que as políticas que a gente tem hoje são suficientes para aumentar a pesquisa e desenvolvimento no país? Boa pergunta. E por falar em universidade, elas são tipo um berço da inovação. Mas será que essa busca por patentes não atrapalha a missão da academia de gerar e compartilhar conhecimento? É um debate importante, com certeza. A transferência de tecnologia, ou seja, levar o conhecimento da universidade para o mercado, é essencial para o país crescer. Mas tem que ter um equilíbrio, né? Essa busca por patentes não pode sufocar a pesquisa básica e o acesso livre ao conhecimento. E como garantir que os pesquisadores, que às vezes passam anos da vida em projeto, sejam reconhecidos e recompensados pelas descobertas? E qual é o papel da universidade nisso? Uma ferramenta que tem se mostrado poderosa é a criação de organismos de transferência de tecnologia, os OTTs, dentro das universidades. Eles funcionam como uma ponte entre a pesquisa e o mercado. Ah, entendi. Eles cuidam da proteção das invenções, da busca por parceiros, da parte de contratos, essas coisas. Isso mesmo. E a gente tem exemplos de sucesso lá fora. A Universidade de Waterloo, no Canadá, é um exemplo. Eles têm programas incríveis de apoio à inovação, incentivando a criação de startups a partir de pesquisas. O MIT, nos Estados Unidos, também é referência, né? Sim, o MIT tem um ecossistema de inovação muito forte, com políticas claras, incentivos para pesquisadores, expertise em licenciamento e processos bem simples. E falando em processos, a gente precisa falar da isenção de pesquisa. Até que ponto um pesquisador pode usar tecnologias patenteadas sem ter que pagar royalties? É um tema bem complexo. Nos Estados Unidos, o caso Mady versus Duke mostrou os limites da isenção. Mesmo universidades podem ser acusadas de infringir patentes se usarem tecnologias protegidas para fins que vão além da pesquisa acadêmica. E no Brasil, como funciona? Cá no Brasil, a Lei da Propriedade Industrial, a LPI, prevê a isenção de pesquisa lá no artigo 43. Ou seja, universidades podem usar tecnologias patenteadas para pesquisa desde que não haja fins comerciais. E quando a gente fala de desenvolvimento de medicamentos, entra o dispositivo Bolar. Dispositivo Bolar, que nome diferente. Pois é. Essa exceção permite que empresas farmacêuticas usem tecnologias patenteadas para desenvolver medicamentos genéricos, mesmo antes da patente expirar. Assim, quando a patente acabar, os genéricos já estão prontos para entrar no mercado. Entendi. Mas e o ato de patentear métodos de pesquisa? Isso não gera controvérsia. Tipo, patentear a ferramenta da descoberta, isso não poderia prejudicar o avanço da ciência. Sem dúvida, é um debate importante. Tem gente que argumenta que patentear métodos de pesquisa engessa o sistema, sabe? Atrapalha a troca de informações entre cientistas e acaba atrasando o desenvolvimento de novas tecnologias. Mas também tem quem defenda que as patentes são essenciais para proteger o investimento em pesquisa e garantir que as descobertas cheguem ao mercado. Parece que tem argumentos dos dois lados, né? Sim, e aí que entra o conceito da tragédia dos anticomuns, que foi criado pelo economista Michael Heller. Tragédia dos anticomuns. O que é isso? A tragédia dos anticomuns acontece quando tem muito direito de propriedade sobre um recurso, tipo uma tecnologia ou um medicamento, e isso acaba limitando o uso e impedindo que ele beneficie a sociedade. Ah, entendi. É como se cada um tivesse um pedaço do mapa de um tesouro, mas ninguém conseguisse juntar as peças para encontrar o tesouro. Perfeita analogia. E no caso das patentes, isso significa que uma nova tecnologia que poderia ajudar milhões de pessoas fica parada porque negociar com todos os donos das patentes é muito complicado. E o caso do antígeno MSPA, que é um candidato à vacina contra a malária, ilustra bem essa tragédia, né? Sim, são mais de 39 famílias de patentes envolvendo uma única tecnologia. É quase impossível negociar com todo mundo. No final, quem perde é a sociedade. Mas existem alternativas para tentar resolver esse problema, como os pools de patentes.
Pool de patentes, como funciona isso? Um pool é um acordo entre vários donos de patentes para compartilhar suas tecnologias e facilitar o acesso a elas. Imagine, por exemplo, várias empresas que têm patentes essenciais para fabricar um smartphone. Em vez de cada uma cobrar royalties separadamente, elas criam um pool e oferecem uma licença única para quem quiser usar as tecnologias. Interessante, tipo um pacote de patentes, né? Exatamente. Facilita para quem quer inovar e garante que os donos das patentes recebam o que lhes é devido. E as normas técnicas também têm um papel importante nesse cenário. É verdade. As normas garantem que produtos e serviços sejam compatíveis entre si, o que facilita a vida do consumidor e incentiva a inovação. Mas e quando uma norma exige o uso de tecnologias patenteadas? Aí o bicho pega. O conflito é inevitável. E o caso da Rambus Inc. versus Infineon, que você mencionou, é um exemplo disso, né? Sim. A Rambus desenvolveu uma tecnologia de memória RAM e participou do GEDEC, que é um órgão de normalização, para definir o padrão da indústria. Mas a Rambus escondeu algumas das suas patentes, o que causou um problemão. Escondeu as cartas na manga, né? Pois é. A Infineon e outras empresas se sentiram enganadas e disseram que a Rambus agiu de má fé. No final, a justiça americana decidiu a favor da Rambus, mas o caso mostrou como é importante ter transparência nas políticas de patentes. E os pools de patentes também podem ajudar a evitar esse tipo de conflito, né? Com certeza. O caso do pool MPEG-2, que definiu o padrão de compressão de vídeo usado em DVDs, é um bom exemplo. Vários donos de patentes se juntaram para oferecer uma licença única, o que facilitou o acesso à tecnologia e ajudou o padrão MPEG-2 a se espalhar pelo mundo. Parece que o mundo das patentes é bem complexo, cheio de detalhes e desafios. Sim, mas no fundo o objetivo é garantir que a inovação aconteça e beneficie a sociedade, né? Verdade. E para entender melhor como esse processo funciona na prática, vamos mergulhar em alguns casos históricos que mudaram o rumo das patentes, principalmente nas áreas de software e biotecnologia. Boa. Vamos voltar no tempo para entender como as decisões do passado influenciam o presente e o futuro da inovação, preparado para uma viagem no tempo. Com certeza. Então, vamos começar pela saga do patenteamento de software, um campo minado de disputas e reviravoltas. Nossa, acho que eu vou precisar atualizar meu software mental para acompanhar essa parte da história. Essa área me exige bastante atenção, porque definir o que pode ou não ser patenteado no mundo digital é um desafio constante, e a gente precisa analisar como o hardware, o software e a criatividade humana se conectam. E a justiça, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, teve que se adaptar para acompanhar a evolução da tecnologia, né? Exatamente. No começo, a ideia de patentear software encontrava muita resistência. O código era visto como uma linguagem, não como invenção. Mas à medida que o software foi se tornando essencial, a visão sobre patenteá-lo mudou. E aqui no Brasil, como foi essa mudança? O INPI, acompanhando as tendências internacionais, também atualizou suas regras. Hoje em dia, um programa de computador sozinho não pode ser patenteado. Mas uma invenção que usa software para resolver um problema técnico e tem um efeito técnico específico, essa sim pode ser protegida por patente. Então o foco saiu do código em si e foi para a função que ele desempenha, certo? Isso aí. Para entender melhor essa evolução, podemos analisar o caso Gottschalk versus Benson, nos Estados Unidos, lá em 1962. Eles negaram a patente para um algoritmo matemático que era usado em software, e isso criou um precedente importante. Mas essa não foi a palavra final, né? Claro que não. Anos depois, o caso Diamond versus Dyer, também nos Estados Unidos, abriu caminho para patentear processos que usam software, desde que a invenção fosse considerada nova e não fosse só um algoritmo matemático. E o caso State Street versus Signature, em 1998, também foi importante, né? Sem dúvida. Esse caso consolidou a ideia de que softwares que produzem um resultado útil, concreto e tangível podem ser patenteáveis. A partir daí, o número de patentes de software explodiu nos Estados Unidos. Mas a Suprema Corte Americana deu uma freada nesse movimento em 2010, com o caso Bilski versus Capos, certo? Isso mesmo. A Suprema Corte decidiu que o teste do resultado útil, concreto e tangível não era suficiente para garantir a patente. Era preciso analisar se a invenção não era apenas uma ideia abstrata. Ou seja, voltaram a questionar o que é uma invenção no mundo digital. Exatamente. E o debate continua até hoje, com o INPI buscando um equilíbrio entre incentivar a inovação e garantir que as patentes de software realmente protejam tecnologias inovadoras. E falando em debates acalorados, a gente não pode esquecer do patenteamento de genes. Com certeza. Esse tema nos leva para a fronteira entre a descoberta científica e a invenção humana, questionando se podemos patentear elementos da natureza. E o caso Association for Molecular Pathology versus Myriad Genetics nos Estados Unidos foi um divisor de águas nesse debate, né? Sem dúvida. A Myriad Genetics tinha patenteado os genes BRCA1 e BRCA2, que estão relacionados ao câncer de mama, e isso gerou muita polêmica. É porque eles estavam reivindicando a propriedade de algo que já existe na natureza.
Exatamente. E a Suprema Corte Americana, em 2013, decidiu que genes humanos isolados não podem ser patenteados. Mas o tribunal também decidiu que moléculas de DNA criadas sinteticamente, essas sim, podem ser patenteadas. Tentar encontrar um meio termo, né? Reconhecendo a importância de proteger o desenvolvimento de novas tecnologias, mas também limitando a monopolização de elementos essenciais da vida. E esse debate não acontece só nos Estados Unidos. Na Austrália, por exemplo, o caso Cancer Voices Australia versus Myriad Genetics também questionou a patenteabilidade de genes isolados. Sim. E lá o tribunal australiano decidiu que o DNA isolado pode ser patenteado, indo contra a decisão americana. O caso ainda está rolando, mas mostra como essa questão é complexa e gera diferentes interpretações. E aqui no Brasil, como esse debate se desenrola? No Brasil, a lei da propriedade industrial não fala especificamente sobre patentear genes. Mas o INPI tem sido cauteloso, buscando um equilíbrio entre incentivar a pesquisa em biotecnologia e evitar patentes que criem monopólios sobre elementos essenciais da vida. Pelo visto, o patenteamento de genes ainda vai dar muito o que falar nos próximos anos. Com certeza. Mas o importante é garantir que a ciência continue avançando e que os benefícios da pesquisa cheguem a toda a sociedade. E nesse sentido, a Agenda para o Desenvolvimento da OMPI, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, tem um papel fundamental. Me fala mais sobre essa agenda. A Agenda para o Desenvolvimento da OMPI foi criada em 2007 para garantir que a propriedade intelectual seja usada para promover o desenvolvimento, principalmente nos países em desenvolvimento. E como eles fazem isso? A agenda foca em 6 áreas: assistência técnica, normas, transferência de tecnologia, acesso ao conhecimento, avaliação de impacto e questões institucionais. E como isso funciona na prática? A OMPI tem vários projetos para colocar essa agenda em prática. A base de dados IPITAD, por exemplo, reúne informações sobre projetos de assistência técnica em propriedade intelectual. E a plataforma IP Advantage compartilha casos de sucesso de inovadores do mundo todo. Então a MPI é tipo um facilitador para que a propriedade intelectual ajude no desenvolvimento global. Exatamente. A ideia é que a propriedade intelectual não seja um fim em si mesma, mas um meio para promover a inovação, gerar empregos, melhorar a qualidade de vida e garantir um futuro sustentável. E já que falamos em desenvolvimento, vamos voltar para o Brasil e entender como o país se encaixa nesse cenário global de inovação. Boa! A gente já viu que as universidades brasileiras estão buscando mais patentes, mas como garantir que essas ideias saiam dos laboratórios e cheguem ao mercado? Essa é a questão. Muitas vezes, a pesquisa na universidade não tem aplicação prática. E as empresas, por outro lado, buscam soluções fora do país sem perceber o potencial que existe aqui. E como a gente muda essa realidade? A Lei da Inovação, criada em 2004 e atualizada em 2016, foi um passo importante para aproximar universidades e empresas. Ela incentiva a criação de núcleos de inovação tecnológica, os NITs, dentro das universidades. Os NITs seriam como tradutores da linguagem da ciência para a linguagem do mercado. Exatamente. Eles identificam pesquisas com potencial comercial, protegem as invenções, procuram parceiros e negociam contratos. E o governo também tem um papel importante nesse processo, né? Com certeza. Além de criar leis e incentivos, o governo pode investir em pesquisa, criar programas de apoio a startups e dar preferência a produtos inovadores nas compras públicas. A gente precisa criar um ambiente favorável à inovação que envolva universidades, empresas, governo e a sociedade. Um esforço conjunto, né? Isso aí. E falando em beneficiar a sociedade, como as patentes podem ser usadas para melhorar a saúde pública, principalmente nos países em desenvolvimento? É uma boa pergunta. Afinal, as patentes são importantes para o desenvolvimento de novos medicamentos, mas a gente precisa garantir que o acesso a esses medicamentos não seja limitado por preços abusivos ou monopólios. Exatamente. Aí entram a isenção de pesquisa e o dispositivo Bolar, que a gente já discutiu. Eles são essenciais para garantir que a pesquisa continue avançando e que os medicamentos cheguem a quem precisa a um preço justo. Verdade. E no caso de doenças negligenciadas que afetam principalmente países em desenvolvimento e recebem pouco investimento, as patentes podem ser um obstáculo, né? Sem dúvida. Por isso é importante que os países em desenvolvimento tenham flexibilidade para usar os mecanismos de saúde pública previstos no Acordo TRIPS, que é um acordo internacional sobre propriedade intelectual. Que tipo de mecanismos? Por exemplo, licenças compulsórias para a produção de medicamentos em casos de emergência nacional ou para atender necessidades de saúde pública. Assim, o acesso aos tratamentos fica garantido. E a UNIP também está envolvida na busca por soluções para esses desafios, né? Sim. A UNPI tem programas para apoiar os países em desenvolvimento na área da saúde, como o Programa de Acesso a Medicamentos, o Programa de Saúde Pública, Inovação e Propriedade Intelectual. Ou seja, eles ajudam os países a usar a propriedade intelectual a favor da saúde pública sem prejudicar o incentivo à inovação. Exatamente. O objetivo é encontrar um equilíbrio
entre proteger a propriedade intelectual e garantir o acesso à saúde para todos. E para finalizar nosso mergulho no mundo das patentes, vamos falar sobre os desafios da inteligência artificial e o impacto dessa nova era tecnológica no sistema de patentes. Boa! A inteligência artificial está mudando tudo e o sistema de patentes precisa se adaptar. Um dos grandes desafios é definir quem é o autor de uma invenção criada por inteligência artificial, né? Afinal, quem seria o inventor? O algoritmo, o programador ou o usuário da tecnologia? Essa é a pergunta de $1 milhão. E ainda não tem uma resposta definitiva. Alguns especialistas defendem que a inteligência artificial sozinha não pode ser inventora porque ela não cria de forma independente. Ela é só uma ferramenta, como um microscópio ou um telescópio, nas mãos de um inventor humano. Faz sentido. Mas e se a inteligência artificial evoluir a ponto de criar sozinha? Aí muda tudo, né? Com certeza. É. E é por isso que o MPI e outros organismos internacionais já estão debatendo o tema, buscando soluções para garantir que o sistema de patentes continue incentivando a inovação, mas sem atrapalhar o desenvolvimento da inteligência artificial. É um território novo, cheio de desafios. É um terreno desconhecido, né? Exatamente. E é importante que a sociedade participe dessa discussão, porque as decisões sobre o futuro da inteligência artificial e da propriedade intelectual vão impactar todos nós. Verdade. E para que essa transformação seja positiva, a educação e a conscientização sobre o papel da propriedade intelectual e da inteligência artificial são essenciais. Concordo plenamente. A gente precisa traduzir a linguagem técnica para uma linguagem que todo mundo entenda, para que a sociedade possa participar do debate sobre o futuro da inovação. E é isso que a gente faz aqui no Deep Dive. A gente tenta explicar temas complexos como o mundo das patentes de um jeito que todo mundo entenda. E vocês fazem isso muito bem. Foi um prazer participar desse episódio. O prazer foi nosso. E para os nossos ouvintes que ficaram curiosos para saber mais, a gente vai disponibilizar links e referências no site do The Deep Dive. Continue mergulhando com a gente nesse oceano de conhecimento. E não podemos esquecer do Brasil nesse contexto. A gente viu que as universidades brasileiras estão buscando mais patentes, mas como garantir que essas inovações cheguem no mercado, né? Que elas beneficiem a sociedade? A transferência de tecnologia ainda é um gargalo aqui. É verdade. Parece que ainda tem um muro separando o mundo acadêmico do mundo empresarial no Brasil. Muita pesquisa inovadora acaba engavetada enquanto as empresas buscam soluções lá fora sem perceber o potencial que a gente tem aqui. Exato. E para mudar isso, a Lei da Inovação de 2004 e a atualização dela em 2016 foram passos importantes. A lei incentivou a criação dos núcleos de inovação tecnológica, os NITs, dentro das universidades. Eles funcionam como pontes entre a pesquisa e o mercado. Os NITs seriam tipo tradutores, né? Da linguagem da ciência para a linguagem do mercado. Isso mesmo. Eles ajudam a mostrar para as empresas o valor da pesquisa, facilitando a transferência de tecnologia e incentivando a inovação no país. E qual é o papel do governo nesse processo? O governo tem um papel fundamental. Além de criar leis e incentivos, como a Lei da Inovação, ele pode investir diretamente em pesquisa e desenvolvimento, criar programas de apoio para startups e também nas compras públicas, priorizar produtos e serviços inovadores. A gente precisa criar um ambiente que favoreça a inovação, e isso envolve universidades, empresas, governo e a sociedade. Um esforço de todos, né? E falando em beneficiar a sociedade, como as patentes podem ser usadas para melhorar a saúde pública, principalmente nos países em desenvolvimento? As patentes são essenciais para criar novos medicamentos e tratamentos, mas ao mesmo tempo é preciso garantir que as pessoas tenham acesso a essas tecnologias sem preços abusivos ou monopólios. Aí entra a isenção de pesquisa e o dispositivo Bolar, que a gente já falou. Eles são essenciais para garantir que a pesquisa continue avançando e que os medicamentos cheguem a quem precisa a um preço justo. Verdade. E no caso de doenças negligenciadas, que afetam principalmente países em desenvolvimento e não recebem muito investimento, as patentes podem ser um obstáculo, né? Sim, sem dúvida. Nesses casos, é importante que os países em desenvolvimento usem as flexibilidades que o Acordo TRIPS permite. O TRIPS é o Acordo Internacional sobre Propriedade Intelectual. E que tipo de flexibilidades são essas? Por exemplo, a possibilidade de conceder licenças compulsórias para a produção de medicamentos em situações de emergência ou para atender necessidades de saúde pública. Assim, o acesso aos tratamentos só fica garantido. E a OMPI também está buscando soluções para esses desafios, né? Sim, a OMPI tem programas específicos para apoiar os países em desenvolvimento na área da saúde pública. O Programa de Acesso a Medicamentos, por exemplo, ajuda os países a usar a propriedade intelectual a favor da saúde. Ou seja, eles mostram como usar a propriedade intelectual para melhorar a saúde pública sem prejudicar o incentivo à inovação. Exatamente. E o objetivo é encontrar um equilíbrio, protegendo os direitos dos inventores e garantindo o acesso à saúde para todos. Para finalizar nosso mergulho no mundo das patentes, vamos falar sobre a inteligência artificial. Quais os desafios que ela traz para o sistema de patentes?
A inteligência artificial está mudando tudo e o sistema de patentes precisa se adaptar a essa nova realidade. Um dos grandes desafios é saber quem é o autor de uma invenção criada por inteligência artificial, né? Quem seria o inventor? O algoritmo, o programador ou a pessoa que usa a tecnologia? É uma pergunta difícil e ainda não tem uma resposta clara. Alguns especialistas acham que a inteligência artificial sozinha não pode ser inventora porque ela não cria de forma independente. Ela seria uma ferramenta como um microscópio nas mãos de um inventor humano. Entendi. Mas e se a inteligência artificial evoluir e começar a criar sozinha? Aí a coisa muda de figura. E é por isso que a OMPI e outros organismos já estão debatendo esse tema, buscando soluções para garantir que o sistema de patentes continue incentivando a inovação sem atrapalhar o desenvolvimento da inteligência artificial. É um novo mundo com novos desafios, né? Com certeza. E é importante que a sociedade participe dessa discussão, porque as decisões sobre o futuro da inteligência artificial e da propriedade intelectual vão impactar todos nós. Verdade? E a educação sobre o papel da propriedade intelectual e da inteligência artificial é essencial para que essa transformação seja positiva. Concordo. A gente precisa explicar esses temas de forma que todos entendam, para que a sociedade possa participar do debate sobre o futuro da inovação. E é isso que a gente tenta fazer aqui no Deep Dive. A gente quer quebrar as barreiras da linguagem técnica e tornar esses assuntos acessíveis a todos. E vocês fazem um ótimo trabalho. Foi um prazer participar desse episódio. O prazer foi todo nosso. E para quem quiser saber mais, a gente vai disponibilizar links e referências no site do The Deep Dive. Continuem mergulhando com a gente nesse oceano de conhecimento. E a gente não pode esquecer do Brasil, né? A gente viu que as universidades brasileiras estão buscando mais patentes, mas como garantir que essas inovações cheguem no mercado e beneficiem a sociedade? A transferência de tecnologia ainda é um desafio por aqui. Parece que ainda tem um muro separando o mundo da pesquisa do mundo real das empresas. Muitas pesquisas acabam engavetadas e as empresas muitas vezes buscam soluções lá fora, sem nem saber o que a gente já tem aqui. E é para mudar essa realidade que a Lei da Inovação de 2004 e a atualização dela em 2016 foram tão importantes. A lei incentivou a criação dos núcleos de inovação tecnológica, os NITs, dentro das universidades, para funcionarem como pontes entre a pesquisa e o mercado. Os NITs, então, seriam como tradutores da linguagem da ciência para a linguagem do mercado, fazendo essa ponte. Isso, exatamente. Eles mostram para as empresas o valor da pesquisa que está sendo feita na universidade, facilitando essa transferência de tecnologia e incentivando a inovação aqui no Brasil. E o governo? Qual o papel dele nesse processo todo? O governo tem um papel fundamental. Além de criar leis e mecanismos de incentivo, como a Lei da Inovação, ele pode investir diretamente em pesquisa e desenvolvimento, criar programas de apoio a startups e, nas compras públicas, priorizar produtos e serviços inovadores. É preciso criar um ambiente que seja favorável à inovação, e isso envolve universidades, empresas, governo e a sociedade como um todo. Um esforço conjunto, né? E falando em beneficiar a sociedade, como as patentes podem ser usadas para melhorar a saúde pública, principalmente nos países em desenvolvimento. As patentes são importantes para criar novos medicamentos, mas ao mesmo tempo a gente precisa garantir que o acesso a esses medicamentos não seja limitado por preços abusivos ou monopólios. Sem dúvida. É por isso que a isenção de pesquisa e o dispositivo Bolar, que a gente já conversou sobre eles, são tão importantes. Eles garantem que a pesquisa continue, que novos medicamentos sejam desenvolvidos e que eles cheguem a quem precisa a um preço justo. É verdade. E no caso de doenças negligenciadas, que afetam principalmente países em desenvolvimento e que muitas vezes não recebem muito investimento, as patentes podem acabar sendo um obstáculo, né? Com certeza. E nesses casos, é muito importante que os países em desenvolvimento usem as flexibilidades que o acordo TRIPS permite. O TRIPS é o Acordo Internacional sobre Propriedade Intelectual. Que tipo de flexibilidade? Você pode dar alguns exemplos? Claro. Uma delas é a concessão de licenças compulsórias, que permitem a produção de medicamentos, mesmo sem autorização do dono da patente, em situações de emergência nacional ou para atender necessidades de saúde pública. Assim, o acesso aos tratamentos fica garantido. E a OMPI, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, também tem um papel importante nesse cenário, né? Sim. A OMPI tem programas específicos para apoiar os países em desenvolvimento na área da saúde pública. O Programa de Acesso a Medicamentos, por exemplo, oferece assistência técnica e capacitação para que os países usem a propriedade intelectual a favor da saúde pública. Ou seja, eles ajudam a encontrar um equilíbrio, proteger os direitos dos inventores e, ao mesmo tempo, garantir o acesso à saúde para todos. Exatamente. E para a gente finalizar nosso mergulho no mundo das patentes, eu queria deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo. A inovação está ao alcance de todos. Se você tem uma ideia, mesmo que pareça simples, busque informação, proteção e apoio. O INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, pode te ajudar muito nesse processo. É isso aí. Inovem, protejam suas ideias e vamos construir um futuro melhor. E para quem quer se aprofundar no tema,
A gente tem materiais, links, tudo lá no site do The Deep Dive. Vale a pena conferir. E a gente se encontra no próximo mergulho.